Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso racional de medicamentos. Vocês viram que ele está no contexto das 8 diretrizes da Política Nacional de Medicamentos. Então, a promoção do uso racional de medicamentos entre 85 e 2004, eu coloquei aqui embaixo um pequeno histórico para vocês entenderem aonde que ela vem sendo discutida. No Brasil, e no mundo tem sido feito discussões importantíssimas em relação a isso, né, existindo no mundo muita medicalização. Então, em 1985, na Assembleia Mundial de Saúde, né, eles definiram aí o que era o uso racional de medicamentos. Em 85 foi dada uma definição, a Assembleia em 86 confirmou essa definição. Em 89 foi constituída uma rede internacional de uso racional de medicamentos. Entre 90 e 93, foi desenvolvido indicadores para medir esse uso racional de medicamentos dentro da atenção básica. Então, por exemplo, como investigar o uso de medicamentos em centros de saúde, vamos capacitar os profissionais com cursos internacionais sobre promoção de uso racional, vamos fazer pesquisas operacionais sobre o assunto. Entre 97 e 2004, tiveram várias conferências internacionais, todas elas voltadas, então, para a discussão de como melhorar o uso desses medicamentos. No contexto nacional, o uso racional de medicamento e a Política Nacional de Medicamento está na Lei 8080 de 90, que é a lei, então, que cria o Sistema Único de Saúde. Vocês viram no vídeo que eu pedi para vocês assistirem toda a contextualização histórica em relação à promulgação dessa lei. Então, essa lei, esse número, vocês têm que guardar para sempre. 8080 de 90, que é a criação do SUS. Então, nessa lei, no artigo 2º, diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário a ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Como nós vimos na aula passada, dentro da portaria de política de medicamentos, o 4º item é relacionado à promoção do uso racional. Então, o que seria aí o uso racional de medicamentos? É a adoção dos medicamentos genéricos, é uma das propostas que tinham em 92. Até aquele momento não tinha uma política de genéricos no nosso país. Apresentar processo educativo dos consumidores de medicamentos. Então, vamos promover educação à população em relação ao uso desses medicamentos, atualizar as informações dos profissionais prescritores e dispensadores e, principalmente em relação aos prescritores e dispensadores, a temas como risco de automedicação, interrupção e troca de medicação prescrita e necessidade de receita médica. Então, em 92, surge esses objetivos, né, a serem cumpridos. Cumprimos todos eles? Eu digo que estão sendo sempre trabalhados. A política de genéricos, a gente vai ter uma aula mais para frente sobre ela, especificamente. Esse processo educativo de consumidor, de profissional prescritores, tem sido feito, mas muito lentamente. Então, qual é a definição de uso racional de medicamento pela Organização Mundial de Saúde, né? E essa definição foi definida, né, numa reunião que eles tiveram em Nairobi, em 85,
certo? Que foi uma conferência mundial organizada pela OMS sobre o uso racional de medicamentos. Então, a definição é: o uso racional de medicamentos, URM, requer que o paciente receba medicação apropriada à sua necessidade clínica, medicação apropriada, em doses adequadas, com seus requerimentos individuais, por um período de tempo adequado e ao menor custo para o indivíduo e para a sua comunidade. Ou seja, começando lá em cima, medicação apropriada. A escolha desse medicamento foi correta em relação à necessidade clínica desse paciente? Por exemplo, você está com uma infecção bacteriana e vai ao médico e ele prescreve um antimicrobiano. Será que esse médico ele está atualizado o suficiente para saber que, se for, por exemplo, uma infecção renal, 95% das infecções renais em mulheres é por E. coli. A E. coli tem muita resistência a muitos antimicrobianos. E isso vai variar de país para país, estado para estado, cidade para cidade. Então, o médico de Campinas que está avaliando uma cistite por uma bactéria, que provavelmente é uma E. coli, ele deve ter ou deve se atualizar para saber como está a resistência dessa E. coli dentro da sua cidade. O que a gente vê muito, por exemplo, é quando a pessoa vai lá com infecção renal, prescreve ciprofloxacina, né? Pra vocês terem ideia, na nossa região, as E. colis estão resistentes praticamente 30% a essa medicação. Então, ela não deveria ser prescrita. O que deveria ser prescrito são outros antimicrobianos que a E. coli atualmente não está resistente. Então, a medicação apropriada à sua necessidade clínica é extremamente importante para o uso racional de medicamentos. Outro exemplo é de hipertensão. Não adianta nada você dar, tem várias classes de antihipertensivos. E, dependendo de um tipo fisiopatológico de hipertensão, você precisa de uma classe ou de outra. Então, é a medicação apropriada para a sua doença. Então, a necessidade clínica desse paciente. Em doses adequadas, com seus requerimentos individuais. O que é o requerimento individual? Exemplo mais clássico. O paciente tem problema renal. Então, se você der a dose que está prescrita em bula, talvez ele tenha uma toxicidade. Então, você tem que adequar essa dose para o requerimento individual desse paciente, por tempo adequado. Não adianta nada eu prescrever um antibiótico que deveria ser por 7 dias por 5, tempo errado. E ao menor custo, qual é o arsenal terapêutico de medicamentos que eu tenho para essa necessidade clínica desse paciente, que seja adequado e que tenha menor custo para o indivíduo ou para a comunidade ou para o SUS. Então, esse processo de uso racional de medicamento, ele precisa que a prescrição seja apropriada, como eu falei, a disponibilidade oportuna e preços acessíveis desses medicamentos, a dispensação em condições adequadas e a gente vai depender não só dos profissionais, que está aqui em cima, certo? E também do consumidor, porque um dos grandes problemas que nós temos em relação ao uso racional de medicamentos é os pacientes aderirem corretamente à prescrição, fazerem o uso dessa medicação adequadamente, na periodicidade indicada, se é com água, com leite, no período, em jejum, tomar pelo tempo necessário, então o consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e pelo período de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. Ou seja, compreende desde o prescritor ao dispensador e ao consumidor desse medicamento. O Ministério da Saúde, ele favorece o uso racional de medicamento quando ele instituiu o RENAME, que nós já conversamos sobre isso,
quando ele faz toda a parte de regulamentação, de registro e uso dos medicamentos genéricos, a partir do momento que ele elaborou e divulgou o Formulário Terapêutico Nacional e quando ele reforça a importância da efetivação de ações de farmacoepidemiologia e farmacovigilância. Nós vamos ter uma aula só de farmacovigilância. Ainda, é importante que exista programas educacionais sobre o uso de fármacos para o público geral, que faça treinamento dos profissionais de saúde e que a promoção da educação continuada de profissionais de saúde em farmacologia terapêutica aplicada nunca pare. Então, o uso racional de medicamentos vai incluir o paciente apropriado, isso é, existe contraindicação e probabilidade de reações adversas nesse paciente com esse medicamento? Então, vamos adequar essa prescrição. Medicamento apropriado que seja eficaz, seguro e conveniente para o uso e custo do paciente. Eu estou numa drogaria, sendo farmacêutica responsável, e eu tenho várias marcas de várias indústrias de medicamentos, certo? Eu confio na qualidade de todas elas? Se eu não confio, por que eu tenho essa marca dentro da minha drogaria? Para ganhar dinheiro? A dispensação correta, incluindo, como eu falei para vocês, a informação. Dispensar não é simplesmente dar o medicamento ao paciente, sim orientar a forma correta e o porquê deve ser administrado de forma correta. Seguir os efeitos desejados e possíveis de eventos ao tratamento. Será que a prescrição foi realizada baseada em evidências clínicas? A adesão do paciente, a gente já comentou. É preciso realmente um uso de terapia medicamentosa? Então, tem que ter uma escolha terapêutica adequada e a dose, administração e duração do tratamento adequado. Todos esses fatores contribuem, então, para o uso racional de medicamentos. Lembrando que o uso racional ele está diretamente ligado à qualidade de oferta e qualidade desses medicamentos. Então, se a gente observar na história aí, no século XX, a gente teve um boom da indústria farmacêutica, né? Cresceu muito a produção de novos fármacos. Esses novos fármacos, eles acabaram por melhorar a qualidade de vida dos pacientes e aumentar também a expectativa de vida. Porém, eles também trouxeram alguns problemas negativos. Por exemplo, aumentando resistência a antimicrobianos. Às vezes, um fármaco pode mascarar a doença de base. Muitos com custo de uso inadequado, extremamente caro. E o que a gente vê é que tem várias internações e mortes devido ao uso irracional do medicamento, né, fazendo com que haja reação adversa. Lembrando que nós temos no nosso país e no mundo 3 tipos de fármacos: os inovadores, as modificações moleculares e associações medicamentosas. Os fármacos inovadores são aqueles que você, a partir de um estudo, de uma pesquisa nova, você propõe uma nova molécula e essa nova molécula é lançada, exemplo, Viagra. Modificações moleculares é quando você já tem uma estrutura química que está sendo usada como um fármaco e você vai fazer modificações moleculares nessa estrutura, colocar uma metila, uma hidroxila, sei lá, um ponto sulfeto, e aí você vai modificar molecularmente essa molécula inicial,
fazendo com que as propriedades terapêuticas dela sejam ligeiramente modificadas. Ela vai ser mais absorvida, ela vai ser menos tóxica. A gente chama dos fármacos Me Too. E associações medicamentosas, que é a maior parte do que a gente tem de lançamento de novos medicamentos, que é associar dois ou mais princípios ativos para o lançamento de um novo medicamento no mercado. Um problema é que a maioria das associações que são realizadas para lançar no mercado não tem justificativa terapêutica. Com isso, a gente também pode ver que existem vários fármacos que são suspensos ou são retirados do mercado logo após o lançamento, por causa dessas reações adversas. Em relação ao acesso dos medicamentos ao mundo, pensando em uso racional. A produção do medicamento, 90% da produção, ela está direcionada a somente 15% da população mundial. Então, o porquê disso? Medicamentos muito caros, com acesso monetário difícil. Então, só 15% da população mundial acaba tendo acesso a 90% de toda a produção. Então, de 25% a 70% do gasto em saúde nos países em desenvolvimento corresponde ao medicamento. O gasto com medicamento é altíssimo. E nos desenvolvidos, o gasto é muito menor do que nos em desenvolvimento. Algumas características desse acesso aos medicamentos no mundo. Então, aqui é um resuminho do que acontece. Uma consulta médica cada consulta médica acaba gerando de 50% a 70% uma prescrição medicamentosa. Problema é cultural, porque muitas vezes você vai ao médico, ele não prescreve nada, fala que não há necessidade, o pessoal acha, ele não é um bom médico, ele não me deu nada para tomar. Então, também tem coisas culturais que o bom médico é aquele que faz prescrição. Não, o bom médico é aquele que faz uma anamnese adequada e prescreve o medicamento correto quando necessário. Então, vamos colocar 70% das consultas médicas geram uma prescrição medicamentosa. Dessas prescrições geradas, 50%, ou seja, a metade, ele ou está prescrito, ou foi dispensado, ou foi usado inadequadamente. Gente, é muita coisa. Ainda, da prescrição medicamentosa em relação aos pacientes, 50% só tomam direito. O resto toma errado. Em relação aos antibióticos, 75% das prescrições dos antibióticos estão erradas. Não significa que está errada porque ele colocou a dose errada. Pode ser também. Mas muitas vezes, como eu dei exemplo para vocês, em relação à E. coli, você prescreve um antimicrobiano que a bactéria já está resistente. Então, se a gente olhar esse quadro, é um quadro extremamente preocupante, porque você gasta muito dinheiro e muito dinheiro é jogado fora, porque o medicamento não vai ter efetividade. No Brasil, além de efetividade, vamos ter aí a toxicidade. Os medicamentos, desde 96, aí ó, quantos anos? Ele sempre está entre a primeira ou segunda posição dos principais agentes causadores de intoxicação. Primeira e segunda, eu digo que sempre a primeira. Por quê? Porque tem muitos casos de intoxicação por medicamento que não são notificados. Formas mais frequentes encontradas de uso não racional. Então, uso medicamento em quantidades inadequadas, ou sub ou sobredose, e de modo inadequado. Eu tenho que tomar em jejum, eu tomo com alimento. Uso de medicamentos inseguros e ineficazes, que normalmente a gente tem, desculpa aqui a trema, no comércio farmacêutico. Uso de medicamentos não relacionados ao diagnóstico de alto custo. Automedicação não racional, medicamento, o vizinho falou, eu vou fazer.
Uso de medicamentos para indicações de que não existe tratamento farmacológico, aumentando os riscos e os custos. Hoje, aí na pandemia da coronavírus, vocês estão vendo a hidroxicloroquina. O coronavírus não tem tratamento farmacológico ainda totalmente estudado que possa falar sim, ele é efetivo. Muito menos para as pessoas que estão usando para prevenção e para cura de sintomas leves. E a polifarmácia desnecessária. Eu tô com uma dor de garganta, eu vou tomar um anti-inflamatório, eu vou espirrar um spray, eu vou tomar dipirona porque eu tô com dor, eu vou chupar uma pastilha, eu vou... Certo? Quantos de vocês não têm a farmácia numa caixinha dentro de casa? É necessário? Utilização de restos de medicamentos, falei antes dele aparecer. Muitas vezes o que acontece? A pessoa usa 3 comprimidos, aí deixa lá, não lembra mais para que é, aí tem uma dor, vou tomar esse aqui mesmo, é muito complicado. O uso de medicação injetável desnecessariamente. O uso inapropriado de antimicrobianos. Esse uso, como está aqui, ó, certo? Sem necessidade, inapropriado, você está tendo um custo, que muitas vezes esse custo não é revertido em saúde para este paciente. Quais são as estratégias para o uso racional? Ensino de terapêutica clínica em farmácia, odonto, medicina. Selecionar e adquirir medicamentos com evidência clínica e de qualidade. Ensino em farmácia hospitalar e participação do farmacêutico em farmácia hospitalar. Farmácia clínica em áreas críticas. Ter auditoria de prescrição. Prescrição eletrônica melhora muito e a farmacovigilância. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem 12 intervenções que a gente pode fazer para a promoção do uso racional, que seria ter comitês nacionais para coordenar as políticas de uso, ter diretrizes clínicas dentro do país, lista de medicamentos essenciais, tipo o Rename, comitês de farmácia terapêutica em municípios e instituições, capacitação em farmacoterapia, educação médica continuada em serviço como requisito para registro profissional, ter supervisão, auditoria e feedback do uso desses medicamentos, que a informação sobre o uso seja fidedigna e isenta, que os usuários tenham informação e educação sobre o uso, a não permissão de incentivos perversos. O que seria isso? Olha, vende mais o meu medicamento que você vai ganhar uma viagem para algum lugar do mundo. Regulamentação e fiscalização apropriadas via vigilância sanitária e gasto governamental suficiente para assegurar a disponibilidade e a infraestrutura para esses medicamentos. Ainda, como medidas regulatórias, a gente tem o registro de medicamentos, as regras para esse registro muito bem qualificadas, muito bem fechadas, para que sejam seguros, eficazes e de boa qualidade. Revisão da classificação de medicamentos sempre que possível. Estabelecer padrões educacionais para o profissional de saúde, para que ele possa, então, fazer um uso. Registro dos profissionais, licenciamento de estabelecimentos farmacêuticos, monitorização e regulamentação da promoção de uso e todos os materiais promocionais de propaganda desses medicamentos devem ser reais, fidedignos, isento de propagandas enganosas e que tenham informações balanceadas e atualizadas. Eu vou parar por aqui esse vídeo, a gente já volta no próximo falando um pouco mais sobre, então, esse uso racional na prática farmacêutica.